Livro Pão Nosso, a lição número 93, não, 92, Deus não desampara. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor, que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo, pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhes foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam por 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos a Deus, nos unindo em pensamentos, em sentimentos, agradecendo a oportunidade bendita, embora de maneira diferente, mas de nos unirmos em torno do Evangelho de Jesus. Rogamos a Ti, Mestre querido, que a Sua misericórdia se faça sobre cada criatura que sofre. Onde estiver a dor, a desesperança, a violência, a discórdia, que possa estar lá um dos seus mensageiros, acolhendo, amparando, abraçando, levando o remédio bendito, Senhor. Pedimos a Ti, Mestre querido, que cada vez mais possamos ser fortalecidos para que possamos caminhar direcionados pelo Teu Evangelho de amor. Muito obrigada, Mestre querido. Rogamos ainda a Ti que cada um dos nossos irmãos aqui reunidos possam nos seus lares perceber a presença bendita dos trabalhadores da nossa casa e de todas as outras casas, espíritas ou não, que com sinceridade e dignidade ensinam o Teu Evangelho a abraçar, a acolher, a amparar. Muito obrigada por tudo, que nós possamos, em Seu nome, em nome da espiritualidade amiga, mas, sobretudo, em nome de Deus, iniciar o nosso trabalho desta noite, pedindo ainda que os Seus mensageiros possam, assim como sempre tem sido, envolver a nossa irmã, que vai fazer uso da palavra nesta noite. Muito obrigada. Bom, eu achei essa mensagem muito linda, porque a gente já sabe que Deus não desampara a nenhum de nós, né? Que é o título da lição. Deus
não desampara. Mas eu achei assim uma coisa que tocou muito o meu coração quando eu li, um pedacinho que ele fala, né, que muita gente insiste pela rigidez da irrevogabilidade das determinações de origem divina. Quer dizer, seria muito triste se a gente vivesse, se fosse dessa forma, né? Ah, eu errei, eu já estou mesmo condenado, se eu tiver que ir para o inferno, eu vou e vou ficar lá, e não tenho necessidade de me esforçar para fazer diferente, não preciso mais me preocupar com nada, porque a sentença já está dada para mim. E a gente sabe que, na realidade, nem a gente faz isso com os nossos filhos, Deus faria isso com a gente. Então, se a gente faz, né, alguma coisa de errado, é tão bom que a gente consiga perceber e tentar mudar e fazer diferente, com essa esperança, com essa certeza de que Deus não nos condena dessa forma. Eu achei lindo quando ele fala isso, porque é uma alegria, uma esperança, uma coragem que a gente tem de retomar o caminho, né? Eu fui para esse que está errado, mas eu vou voltar e vou fazer diferente. Eu tenho uma esperança. E no finalzinho também, quando ele fala que os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifesta de mil modos. A gente nem percebe muitas vezes, mas a gente está sendo auxiliado, né? Então, que a gente lute, como ele fala, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal, sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Então, que a gente esteja sempre receptivo a esse auxílio, a esse amparo, e possamos pedir coragem a Deus para a gente mudar o rumo das nossas dificuldades, que ainda são muitas, né? Mas que a gente precisa caminhar de forma diferente. Bom, Sandra, eu vou te deixar aí, no finalzinho eu volto, tá bom? Você fica bem aí, tá? Boa palestra para você, para nós. Daqui a pouco eu volto. Boa noite a todos. Eu agradeço muito o carinho, a atenção de vocês que sempre estamos juntos, sempre estamos nos acolhendo, né? Nesses momentos de dificuldades. Nós estamos tentando aprender a trabalhar de uma maneira diferente. Isso tudo é importante porque nós precisamos progredir. E temos visto que as crianças estão chegando com muito conhecimento nesse ponto. E a gente tem que estar também fazendo a mesma coisa para não ficar para trás, né? E esse tema, a morte na visão espírita, vem assim também mostrando para a gente o quanto nós precisamos ainda caminhar para entendermos o que nos acontece. Então, durante milênios, podemos dizer, essa questão da morte, ela foi trazida, ela foi divulgada de uma maneira muito confusa, aonde as pessoas se perderam com essa história. Então, existem muitas ideias que contrariam a realidade e existem também muitas superstições ainda, embora temos percebido que as pessoas cada vez mais estão se desligando dessa coisa assim de mistério em torno do desencarne, né, em torno da morte. Porque é aquela questão de analisarmos o que é a morte, o que é, né, morrer. Durante muito tempo acreditou-se, criou-se, né, aquela expectativa em torno do desencarne, inclusive a questão do retorno à vida física era patente assim, na Idade Antiga, onde, por exemplo, os egípcios
construíram as pirâmides naquela suposição de que aquelas pessoas voltariam. E deixaram dentro das pirâmides, inclusive, alimentos para quando a pessoa voltasse, né, fizesse uso daqueles alimentos. Só que a ideia que eles tinham era de que aquele corpo é que voltaria a ter vida. E nós sabemos que isso não é possível. Isso levou a muitas questões. E surgiram vários sistemas para justificar essa morte do corpo, né? Por exemplo, a doutrina panteísta divulgam que nós viemos do todo, que saímos de Deus, como se fosse assim, uma gota d'água pingando. E quando desencarnamos, nós voltamos para o todo. Mas aí é aquela situação de perdermos a nossa individualidade. Então, nós nos sumiríamos, né, nesse retorno. Porque se pegarmos no oceano, tirarmos uma gota d'água e voltarmos com ela, não acha mais. A outra é essa questão do materialismo, que pregam que morreu, acabou. Esses tempos eu até fiquei meio que espantada com um rapaz quando eu ouvi ele falar, mas eu não acredito em Deus, não, acredito que morreu, acabou. Então, ainda tem muita gente com essa ideia de morreu e acabou. Inclusive, pessoas que usam do suicídio nessa proposta de eu me mato e fico livre do meu problema. Só que o que a pessoa consegue é matar o corpo físico. E ele continua como espírito. Ele não vai sumir, não vai desaparecer. Nós conhecemos até uma história que saiu uma vez num jornal que tinha uma página sobre doutrina espírita. Então, contou a história de um rapaz que ele era caixa no banco, ele se apaixona por uma mulher e ele acaba fazendo besteira, né? Ele começa a tirar dinheiro do banco e quando ele vê que iam descobrir o que ele tinha feito, ele suicida. O que ele faz? Ele amarra uma corda no pescoço, vai numa área com árvores, aí ele sobe numa árvore, amarra a corda no pescoço e pula. E ele cai no chão, em espírito, né? E ele olha para cima, vê um corpo balançando, ele acha estranho, porque ele não tinha, ele pensa, né? Eu não tinha visto que outro já tinha feito isso. Então ele volta de novo e ele fica assim por muitos anos, toda hora, até que por fim ele já não estava aguentando mais, aí ele consegue ser socorrido. E aí ele percebe que, na realidade, o que morreu foi só o corpo dele, que tinha ficado pendurado. E aí, quando ele foi ver as consequências, eram consequências terríveis, porque os pais dele se descontrolaram, a mãe desencarnou diante da dificuldade, o pai ficou paralítico, mas o que ele fez, quer dizer, pior do que ele ter ficado devendo ao banco, que ele podia até negociar alguma coisa, foi ele ter posto fim à vida, que ele destruiu a vida dos pais, praticamente, né? Então, é isso aí. Morrendo o corpo, o que nos acontece, né? É como se a gente estivesse, assim, numa barreira, né? Ou numa passagem de nível, né? E que a gente ficasse naquela, dali para frente, o que tem? O que acontece? Né? Eu vou até aquele ponto. Eu costumo dizer que tem religiões que vão até a beira do túmulo. Do túmulo para frente não conseguem passar, porque imaginam um monte de coisas que está fora da realidade. Porque é aquilo, inclusive, que a Cristina acabou de falar, que Deus não vai querer que a gente pura e simplesmente desapareça. Qual é o pai que gera um filho e depois percebe, assim, ó, acontece alguma coisa, esse filho se vai, né, desencarna, e o pai não dá a menor atenção.
é muito difícil, né? A mãe, por exemplo, ela vai sofrer muito com essa partida. E, inclusive, nós já até comentamos sobre isso, Deus não jamais criou o céu e o inferno, até porque, se Deus tivesse criado o inferno, o ser humano estaria agindo de maneira, até certo ponto, melhor do que Deus, porque para evitar que as pessoas se queimem, morram queimadas, ou pegue fogo numa casa, criou-se corpo de bombeiros. Então, Deus iria criar um inferno para ficar pior do que do corpo de bombeiros? Isso não é possível. Então, essa questão, né, de céu e inferno, tem-se que deixar cair a ficha e entender que não é possível existir. Não tem como. Jesus fala tanto em amor, o evangelho dele todo é de amor, e ele fala várias vezes que ele está vindo, enviado pelo Pai. Então, ele vinha para ensinar uma coisa dessas? Não é possível. Estaria errado, né? Não é possível isso. Mas aí vem a questão. Temos medo da morte? De repente, né, nós sabemos que a vida continua. Nós não vamos ter medo assim da morte. Mas e o instante do desligamento do corpo e do espírito? Isso tem muitos que ficam apreensivos quanto a isso, né? Como é que vai ser esse momento? Vai ser difícil? Vai ser doloroso? Vai ser complicado? Isso aí a gente pode a gente tem que estar estudando para a gente saber como vai se passar nesse momento, que é um momento muitas das vezes, bastante complicado, né? Então, Kardec, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 1, que fala sobre passamento, ele coloca o seguinte: a certeza na vida futura não excluem as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Quer dizer, essas apreensões, elas, até certo ponto, são necessárias. Por quê? Se a gente não mudança dessa mudança, se a gente não sentisse esse receio desse momento, a gente não ficaria nada para a vida, não ia dar importância, seria fácil a pessoa não esquentar a cabeça com nada disso, porque a gente não teria essa questão, né, essa coisa, assim, esse medo. Muitas das pessoas têm medo, é o que segura ela nesse plano material, porque, sem dúvida nenhuma, é um plano difícil, é um plano de dor, de sofrimento, em que a gente tem que passar pelas experiências, das dificuldades que nós mesmos colocamos na nossa estrada. Porque quantos de nós estávamos lá escutando o que Jesus falou e não fizemos nada, não mudamos nada, continuamos do mesmo jeito. E hoje que estamos aproveitando esse momentinho que nos foi dado para que a gente possa galgar um plano melhor, uma vida melhor, né? Para a gente possa seguir em frente. E o Eliseu Rigonati, no livro 52 lições de Catecismo Espírita, na lição 11, ele coloca o seguinte: nós somos formados por dois corpos distintos, o corpo material e o corpo espiritual, que é o perispírito. Pelo corpo material, participamos da natureza material ou física. Pelo corpo espiritual, nós participamos da natureza espiritual ou divina. Ou seja, nós estamos de passagem pelo planeta Terra. Nós não vamos ficar eternamente aqui. A nossa missão é vir
aprender, passar pelas dificuldades, passar pelas expiações dos erros gravíssimos que cometemos no passado e estarmos prontos para levantarmos a cabeça, seguirmos em frente e fazermos o que Jesus disse, que nós podíamos fazer as obras que ele fazia e as fazer maiores ainda. Mas como podemos fazer sem aprender? Como restaurar uma mão sem aprender? Como fazer? Como lidar com os elementos da natureza? A gente precisa primeiro aprender, e essa aprendizagem é feita também aqui na Terra, enquanto estamos aqui. Então, no livro Iniciação ao Espiritismo, da Terezinha Oliveira, ela coloca: quando o corpo morre, não mais oferece condições para que o espírito o anime. Então, há o desligamento do perispírito e o espírito liberto retorna ao mundo espiritual. Ou seja, quando o corpo, a vida se extingue no corpo, é que liberta o espírito para seguir a sua caminhada. E isso também é necessário para que a gente pura e simplesmente não largasse o corpo por aí. Então, a gente tem essa questão, nós somos formados por 3 partes, né, que é o corpo, o perispírito e o espírito. O espírito é que comanda toda a situação do corpo, todos os atos do corpo, os pensamentos, tudo é pelo espírito. E ele age através do perispírito, atuando no corpo. Isso é fácil de entender. Também alguém pode dizer, mas isso aí é exagerado. Não, não é não, porque está na natureza. Se a gente pegar, por exemplo, o amendoim, a gente vai ver que o amendoim ele tem a casca de fora, que geralmente vem 3 amendoins dentro, geralmente, às vezes vem 2, mas geralmente são 3. E esse amendoim, quando a gente abre a casca, esse amendoim, ele tem uma pelezinha vermelha que o reveste, né? Então, quando a gente vai torrar o amendoim, essa pele vermelha solta. Seria praticamente um exemplo de perispírito, né? Só que no amendoim não é perispírito, mas se não me engano, é perispermo, alguma coisa assim, que é chamado. Então, isso é da natureza. Então, a nossa natureza não está errada, porque existem frutos que são assim. E temos isso aí também. Então, quando o espírito se liberta, o corpo morre, o espírito se liberta. Dessa forma. A Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, no capítulo 7, ela diz o seguinte: a morte é o veículo condutor encarregado de transferir a mecânica da vida de uma para outra vibração. Então, não existe nada de extraordinário nesse fato da gente deixar um corpo físico e entrar no plano espiritual. É como se a gente tirasse uma veste e vestisse outra. Só que a gente vai e continua da mesma forma no plano espiritual. Não há aquela coisa de mudança, que às vezes as pessoas acham assim, morreu, virou santo. Não. Né? A gente vai estar na mesma condição, levando com a gente aquilo que aprendemos. Somente, nada mais. Aquilo que nem Deus nos toma, porque Ele nos deu, Ele nos favoreceu, aprendemos a adquirir paciência, compreensão, tolerância, tudo isso. Então, são coisas que Deus nos permite e Ele não vai, de maneira nenhuma, nos tomar isso. Então, a gente mantém conosco todos esses ensinamentos que aprendemos aqui, que temos que aprender, e, inclusive, nesses momentos de dificuldades, nós temos que aprender compreensão, tolerância, paciência, tudo isso aí. Terezinha de Oliveira, também no livro Iniciação ao Espiritismo,
ela coloca desencarnação, portanto, é o processo pelo qual o espírito se desprende do corpo em virtude da cessação da vida orgânica e, conservando o perispírito, volta a viver no plano espiritual. A gente volta usando o perispírito. A gente não fica sem ele. Ele vai, conforme a gente vai evoluindo, ele vai sublimando, vai se tornando uma coisa mais assim, digamos assim, mais sutil, melhor organizada. Então a gente vai seguindo, vai melhorando cada vez mais, né? Morrer, entretanto, isso está em Estudos Espíritas. Joana de Ângeles fala para a gente. Morrer, entretanto, não é consumir-se. Ninguém se consome, desaparece, né? Porque morreu. O espírito se ausenta de uma condição, a de encarnado, para retornar à situação primeira da sua existência, despido do corpo material. A gente só vai se despir do corpo material para estar no plano espiritual. Não acontece nada de diferente aí. A gente continua seguindo em frente da mesma forma em que estávamos aqui, procurando aprender também no plano espiritual. Em toda parte a gente vai aprender, né? No céu e inferno, Kardec coloca também: vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quer dizer, cada um tem uma situação que passa, né? Naquele momento, cada um reage de uma forma, porque nós somos indivíduos. Nós não vamos repetir, né, o que é do outro, cada um vai fazer da sua forma, né, sem estar tão assim, tentando imitar um ao outro. Não vai acontecer. Então, a gente vê que existem pessoas que, quando desencarnam, têm um desencarne assim, de repente, tranquilo, outros não. E eu me lembrei da situação da minha avó materna, que ela já estava com 94 anos, quando ela desencarnou. Ela estava numa situação em que ela não mais tinha condições de agir sozinha. A minha mãe ficava muito com ela, ajudava muito, e era minha mãe quem ia dar banho nela, porque ela não tinha condições de tomar banho sozinha. E, inclusive, a minha mãe punha uma bacia no quarto dela, e dava banho nela na bacia. E quando a minha avó desencarnou, a minha mãe acabou de dar o banho nela, ela punha a toalha assim, uma toalha na cama, a minha avó sentava na cama, ela ia enxugando a minha avó com outra toalha e ia vestindo a roupa nela. Mas quando ela sentou a minha avó, que puxou a bacia para ter espaço para lidar com a minha avó virou para trás e se foi. Foi assim, uma coisa tranquila. Ela não esboçou reação nenhuma. Ela simplesmente deitou de costas na cama e se foi. A minha avó paterna, que era aí de Barra do Piraí, ela desencarnou também de uma maneira um pouco parecida. Ela estava também já de muita idade, já também sendo cuidada por outras pessoas, e ela estava internada no hospital para fazer uma cirurgia, porque ela tinha adquirido diabetes e tinha machucado a perna e ia ter que amputar a perna. E ela estava lá esperando, no dia seguinte, o médico ia fazer cirurgia para cortar a perna dela. Mas aí, de noite,
ela estava com uma acompanhante chamada Maria, ela pediu, chamou a Maria, assim, falou para ela, Maria, abre a porta que estão me chamando lá fora. Tem alguém lá fora me chamando. Abre a porta do quarto. A Maria, sem entender, porque não tinha escutado nada, mas mesmo assim ela insistiu tanto, ela foi abrir a porta. Quando ela abriu a porta, minha avó se foi. Aí não chegou nem a ser operada. Ela, dessa forma, ela se foi. Quer dizer, de maneira tranquila. E a gente vê que existem pessoas, né, que desencarnam dessa forma, de maneira bem tranquila, sem dificuldades. Por outro lado, já assistimos a alguns enterros onde a pessoa demonstrava, né, pela sua feição, que estava muito sofrida. E isso, então, é de cada um, né? Cada um tem uma reação nesse momento. E aí, também no céu e inferno, Kardec continua. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. E tudo que puder atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. E, finalmente, se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar sentimentos desagradáveis. Quer dizer, quanto mais o espírito for desprendido da matéria, mais facilita o seu desencarne. É porque essa ligação, essa força que existe é por conta dessa questão de ficarmos muito presos ao corpo físico. E sabemos que existem pessoas que às vezes têm dificuldades, até mesmo por causa da família, que às vezes a família fica muito em volta, chorando, e aquela situação toda, que às vezes é preciso que aquele ser, né, aquela pessoa tenha uma melhora muito boa, muito radical, as famílias saem dali felizes da vida, porque o companheiro ali, a pessoa ali está recuperando as forças, dali a pouco vai ter alta, vai voltar para casa, então ficam tranquilos, aí a pessoa se vai, porque as vibrações dolorosas das pessoas acabam atrapalhando, muitas das vezes, esse desencarne. Em se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Quer dizer, vai pouco a pouco, né, vai havendo esse desprendimento, como nos casos que eu citei, elas deviam já estar bem desligada, né, do corpo físico, e aí completou-se o desligamento de uma forma tranquila, e não foi uma coisa brusca, já estava acontecendo quando ocorreu com elas, quando chegou aquele momento. Para o ser humano, cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completam antes da morte real. É o que também pode ter acontecido com elas, porque elas já não estavam mais dando valor nenhum à coisa e não foram tão apegadas às coisas materiais, né? E assim vai acontecendo. A pessoa está desligada das coisas materiais, esse desencarne, ele acontece de maneira suave, natural, sem coisas bruscas, ao contrário daqueles que sofrem, de repente, acidentes, e acontecem coisas assim que a pessoa, muitas das vezes, fica na situação de dificuldade, de perturbação. Sem dúvida nenhuma,
existe essa questão, né, da pessoa ficar, às vezes desencarna, mas não tem noção do que aconteceu. Quem trabalha na reunião mediúnica sabe disso, que muitas das vezes o espírito vem sem entender o que lhe aconteceu. E a gente tem que ter um cuidado muito grande para comentar, para contar para ele que desencarnou, porque nem sempre o espírito está preparado. Então, o que está faltando para a humanidade? É a crença na imortalidade, na continuidade da vida e na reencarnação. A hora em que a humanidade tiver isso como uma certeza, a vida na Terra vai se modificar, vai se transformar. E eu fico muito confiante nessas crianças que estão chegando agora e que estão demonstrando que têm uma inteligência muito maior e que estão vindo realmente para transformar as coisas, para mudar as coisas, precisando da evangelização. Mas é por aí, né? Morrer ou desencarnar, isso Joana de Ângeles, né? As outras passagens foi de céu e inferno. Morrer ou desencarnar, porém, sempre pode ser considerado, porém, nem sempre pode ser considerado como libertar-se. A perda do casulo celular somente liberta o espírito que estruturou o seu comportamento quando no corpo, sem a dependência enlouquecedora deste. Quer dizer, ainda existe muita coisa por aí, acontecendo por aí, e que as pessoas ainda se apegam muito a determinadas coisas. Eu fico pensando nessas pessoas que adquiriram vícios a drogas permitidas e não permitidas, que ainda valorizam certas situações, certas coisas que não têm nada a ver, que ainda buscam a satisfação dos sentidos materiais, como, por exemplo, do sexo, de maneira, né, descontrolada, de maneira abusiva, que muitas das vezes judiam de pessoas que são fracas, né, pessoas que têm pouco, não tem como se defender, como, por exemplo, as crianças, né, que estão sendo estupradas, violentadas. Essas pessoas, quando desencarnarem, elas vão sentir uma dificuldade muito grande, porque vão estar percebendo que isso não precisa nem Deus ficar lembrando. A pessoa tem na sua consciência, ela guarda tudo que ela faz e que isso aí vai despertar na sua consciência e vai ter que se submeter a outras encarnações muito dolorosas por conta das suas atitudes. No ser humano materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento. Tudo contribui para estreitar os laços materiais e, quando a morte se aproxima, o desprendimento demanda contínuos esforços. Porque é aquela coisa, não quer se libertar do corpo, porque sabe que vai sofrer. Sabe que é um momento difícil e quer se permanecer, e tenta grudar no corpo o mais que pode. O espírito pode sofrer com isso e a perturbação tende a ser maior, né? Então, é uma situação em que a pessoa vai passar por dificuldades grandes nesse momento, né? Então, a gente lembra da passagem de Lucas, capítulo 12, versículo 15, que Jesus conta como se fosse uma parábola. E disse Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida
de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Ele está falando isso aí por conta da passagem que ele conta logo em seguida, a parábola que ele conta logo em seguida, que um homem muito rico, ele colhe-se muito alimento, e ele fica pensando, mas meus celeiros são pequenos, onde é que eu vou guardar isso tudo? Aí ele constrói maiores, guarda tudo nesses celeiros e diz para a alma, né? Descansa, come, bebe e folga, porque tens comida para o resto da vida. E Deus diz a ele, louco, ainda esta noite te tomarão a tua alma, e para quem ficará o que ajuntastes? Então, aí a gente tem que parar para pensar nisso aí, né? O que nós estamos fazendo da nossa vida, daquilo que seria necessário estarmos fazendo em prol do outro. Porque a lei máxima que Jesus nos dá é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos, né? E, por grau de evolução, o espírito desencarnante, de modo geral, quanto mais espiritualizado o desencarnante, mais facilmente consegue desvencilhar-se do corpo já sem vida. Então, há essa dificuldade. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa na morte, não sai despojado de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana. Está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 1. Então, realmente, e quem trabalha em reunião mediúnica percebe muito isso. Que eu me lembro que quando eu estava, né, na reunião mediúnica, ainda estou, mas nós paramos, né, por conta da pandemia, nós conversamos com pessoas que não tinham a menor noção de que tinham desencarnado. Eu me lembro de um que veio aborrecido com seu compadre. Acho até que já contei essa história para vocês. Ele chegou muito aborrecido com seu compadre, dizendo, eu estou aborrecido com meu compadre, vive atrás de mim dizendo que eu morri. Mas eu não morri. Eu estou aqui, eu não morri. Aí nós só perguntamos a ele, mas e o seu compadre? O que aconteceu com ele? Aí é que ele cai em si e fala, realmente, meu compadre morreu. Aí é que ele vai entender que ele estava com o corpo espiritual, não o corpo material. E aí, assim, é que ele pôde ser ajudado. Vários chegavam dizendo que não sabiam o que tinha acontecido. E porque se viam daquela forma. Teve um que me perguntou assim, eu tenho uma dúvida. Então, que dúvida? Se eu puder te ajudar? Ele me disse assim, eu acho que eu morri. Mas eu não morri. Eu continuo aqui, mas eu acho que eu morri. E eu não estou entendendo o que aconteceu, porque eu acho que eu morri, mas eu estou aqui. E aí foi que nós tivemos a oportunidade de conversar com ele, e ele foi ser ajudado pelo seu anjo de guarda, que iria esclarecê-lo melhor ainda. Então, as pessoas, elas conservam a forma humana, todos nós conservamos a forma humana, e não mutamos da água para o vinho, de maneira nenhuma. Podemos ter ter feito algumas coisas boas, mas ainda não é o suficiente para a gente desencarnar e se tornar anjo. Ainda estamos muito longe. E aí, nós lembramos que no dia 2 de novembro, nós comemoramos, né, o Dia de Finados. E nós aqui em Pinheirão, desde 1982, nós fazíamos distribuição de mensagens no cemitério. E eu posso dizer que, com muita alegria, eu percebo hoje, nós nem pudemos fazer a distribuição de mensagens. E nós podemos perceber
o quanto as pessoas já estão mudando a maneira de pensar. Porque quando nós chegávamos lá no início, havia muita gente. Às vezes o cemitério tinha assim, umas 20 pessoas. E, ultimamente, o número caiu muito. A gente está chegando no cemitério, tem 1, 2, 3 pessoas. E nós íamos de 7 horas até às 18, fazendo esse trabalho, né, de revezamento com as pessoas que nos ajudavam a fazer essa distribuição. Só que o ano passado, por força da situação que estava já acontecendo, nós encerramos mais cedo, encerramos 5 horas. E saímos convictos de que esse ano nós ficaríamos somente até as 13 horas, porque as pessoas não estão indo mais. Então, assim, diminuiu consideravelmente o número de pessoas no cemitério. A maioria estava preferindo em casa, né? Então, esse ano, como houve essa questão de pandemia, nós não fizemos a distribuição e nós vamos parar com esse trabalho. É um trabalho que a gente para, sente falta dele, mas feliz porque as pessoas estão começando a entender que não precisam ir lá. Aonde estiverem, elas podem fazer esse trabalho. Então, nós buscamos na questão 320 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos são sensíveis com a lembrança daqueles de quem gostava e que ficaram na Terra? Eles se sentem prestigiados, digamos assim, com essa lembrança, com a lembrança. Aí, Kardec está falando de qualquer lugar, não é especificamente do cemitério, né? Então, ele recebe como resposta: sim, muito mais do que os homens podem supor. Se já são felizes, essa lembrança aumenta ainda mais a sua felicidade. Se são infelizes, essa lembrança é para eles um alívio. Então, eu lembro que quando nós começamos, no primeiro dia, em 1982, nós estávamos pensando só nos encarnados. Nós não estávamos pensando nessa questão do desencarnado, porque nós estávamos distribuindo mensagem que as pessoas iriam ler, né, no papel. Mas quando foi na reunião mediúnica, um espírito chegou e comentou que ele estava muito triste, porque ninguém da família dele se lembrava dele. E ele estava chateado no cemitério, porque não apareceu ninguém, nem na casa deles eles fizeram nenhuma prece para ele. Quando ele leu a mensagem que deixaram em cima de um túmulo, ele leu a mensagem e aí ele entendeu muita coisa e ele pôde ser ajudado. Teve em outro ano, que ele estava desesperado porque o corpo tinha sido enterrado ali e ele estava rodando dentro do cemitério, não sabia como sair. Estava difícil para ele encontrar uma saída, ele não encontrava porta. E com o nosso trabalho lá, ele conseguiu ser ajudado e ele foi, então, retirado dali. Então, havia muitas situações assim ocorreram durante esse nosso trabalho lá no cemitério. Na questão 321, Kardec pergunta: o dia da comemoração dos mortos possui uma importância maior para os espíritos? Quer dizer, é uma importância maior? Eles comemoram essa data como a gente costuma fazer, com as datas que criamos, né? Então, eles se preparam para receber aqueles que vão orar na sua sepultura. Quer dizer, a gente, se fosse, né, aqui encarnado, ia, de repente, vestir uma roupa mais bonita, ia se fazer maquiagem, arrumar cabelo e tudo mais. Quer dizer, eles se preparam para esse momento, aí o Kardec recebe como resposta, né? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento.
tanto nesse dia como nos outros. Não importa qual dia, qualquer um. Se pensarmos, eles vão estar felizes por a gente estar se lembrando deles, né? Na 321A, Kardec pergunta, né, o dia de finados é para os espíritos um dia de reunião junto às suas sepulturas? Quer dizer, é um dia para se reunirem? E eles respondem, os espíritos respondem, nesse dia os espíritos se reúnem nos cemitérios em maior número, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada espírito apenas comparece por causa de seus amigos, e não pela multidão de indiferentes. Quer dizer, se os amigos não forem no cemitério, mas se lembrarem lá de casa, eles vão estar reunidos, recebendo essas vibrações com muita alegria, porque vão estar percebendo que não foram esquecidos. Porque sabemos que é muito triste quando as pessoas se esquecem da gente, não nos procuram mais, a gente sente aquela tristeza, né? E eles também, se a gente não está se lembrando deles, né? Na 323, o que mais agrada ao espírito? Uma visita ao seu túmulo ou uma prece feita em sua intenção? Diante de tudo isso, o que a gente pode entender, né? Que a visita ao túmulo é uma maneira mais assim material de se lembrar, né? Tem pessoas que muitas das vezes vão lá, levam aquele punhado de flor, acende uma vela, que a vela também não resolve nada, porque se a luz apagar e a gente ligar uma vela, não resolve, não clareia nada. E ainda causa um problema enorme, porque a gente ficar sem energia elétrica hoje é um drama. Então, para que vela? Não tem necessidade. Então, os espíritos respondem, a visita ao túmulo é a maneira de mostrar que se pensa no espírito ausente. Tá, tem menos mal, né? É a representação exterior de um sentimento íntimo. Exterior. Porque aquilo, às vezes, a pessoa vai, reza um Pai Nosso e acabou e sai, vai embora, mas sentimento nenhum demonstrou. Na realidade, a prece sincera é que valoriza o ato de lembrar. Quando a prece vem do coração, pouco importa o lugar. Quer dizer, eu já ouvi pessoas falarem para mim assim, eu não vou ao cemitério, eu faço minha oração aqui da minha casa mesmo. Está correto. Não há necessidade no cemitério. Até porque lá só vai ter osso. Não tem mais nada. E muitas das vezes nem osso, né? Porque meu tio desencarnou com Covid-19, ele queria ser enterrado aqui, porque ele nasceu e foi criado aqui, o corpo teve que ser cremado. Quer dizer, e aí as cinzas foram plantadas numa área de vegetação. Então, as cinzas foram colocadas lá e foi plantado dois pés de ipê acima das cinzas dele. Quer dizer, ele não está ali. Aquilo é só um símbolo, uma representação, porque ele gostava muito de ipê e queria ser enterrado em Pinheiral, então foi. Mas para ele vir tinha que ser cremado. E ele foi cremado e foi colocado lá. Mas sabemos que ele não está lá. Né? Então, é por aí. E para refletirmos, nós trouxemos a mensagem também de Joana de Ângeles, um trechinho do livro Estudos Espíritas, que ela diz: vive, portanto, como se estivesse a cada momento preparando-te para renascer além e após o túmulo. Quer dizer, para renascer futuramente após o túmulo. Que a gente possa estar confiante na certeza de que a morte só mata o corpo físico. Desculpa. E quando chega o momento, não temos como fugir. Contar uma historinha rapidinho.
é realmente uma historinha, não é verdadeira. Que havia uma vila, uma cidadezinha, que a morte marcava o dia de ir lá buscar alguém. E todo mundo sabia qual seria o dia que a morte ia chegar. E um rapaz ficou assim preocupado, que estava se aproximando o dia da morte chegar para buscá-lo. E ele estava assim, pensando, ele não queria ir, ele queria permanecer aqui. E então, quando foi chegando bem pertinho, ele fugiu, escapuliu, foi para uma outra cidade. Quando a morte chegou para buscá-lo, não achou. Aí ele tinha ido embora, aí a morte saiu chateada, pensando, poxa, nunca perdi um, agora exatamente esse eu fui perder, não é possível. Ai, aí ela sai e vai para uma outra cidade também. Chega lá, está uma festa. Aí ela senta no banco, fica vendo aquela festa, e ela fica pensando, ai, eu tenho que fazer alguma coisa, como é que eu fui perder esse? Ah, sabe de uma coisa, eu vou levar qualquer um. E faz de conta que é o rapaz. Aí ela vê um rapaz assim, dançando, brincando naquela festa, ela fala, vai ser esse. Aí ela catou aquele rapaz. Era exatamente o rapaz que tinha fugido para não encontrar com a morte. Mas ela foi atrás dele e achou ele. Então é por aí. A gente pensar que quando chegar o momento da gente, é aquele momento. A gente ter confiança que os nossos entes familiares, nosso anjo de guarda, vão estar sempre do nosso lado, nos ajudando, nos dando força para que a gente supere essas dificuldades. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos dê sempre muita força para a gente seguir em frente. Então, você faz a prece, Sandra, para a gente? Claro. Então, tá bom. Faço. Tá bom. Irmão Jesus, bom e amado Mestre, te agradecemos, Senhor, por todos esses ensinamentos que nos deixastes, por tanto nos amar e nos dar as oportunidades de fazermos o melhor que pudermos para seguirmos em frente. Sabemos do teu amparo e rogamos que possas estar enviando auxílio a todos aqueles que estão sofrendo, que estão precisando de amparo, de esperança, porque o que mais nós estamos precisando hoje é acreditar que tudo vai se transformar, que o planeta tem solução, mas que a solução cabe a cada um de nós superarmos as dificuldades e seguirmos em frente, porque nada podemos fazer sem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O dia em que estivermos confiantes, fazendo toda a humanidade agindo dessa forma, tudo vai ficar melhor. E te agradecemos, Senhor, por não teres desistido de cada um de nós, por permaneceres firmes, ajudando-nos a todo instante. Obrigado pelo seu amor. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Sandra, mais uma vez, muito obrigada, tá? Uma boa noite para você, uma boa noite para todo mundo, né? Que a gente tenha uma noite de paz, um amanhecer de luz, encorajador para a gente recomeçar a nossa caminhada, tá bom? Uma boa noite para todo mundo. Isso aí, tá bom. Obrigada.